Salve, salve, galera, é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento, estreando o canal do Morro Stock no Twitch. Vim aqui para falar da história do Morro Stock sem recortes. Na realidade, com muitos recortes, porque esse programa vai ter 60 minutos de duração e tem a apresentação do FAQ Digital, que foi o edital de emergência cultural do governo do estado do Rio Grande do Sul, da SEDAC, com apoio e parceria da FEVALE. Então, queria agradecer em primeira mão aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul, a SEDAC, Secretaria Estadual da Cultura, e também a FEVALE e a FEVALE Tech Park, que premiaram mais de 1.900 projetos, né, de forma emergencial. Então, vamos em frente, porque o papo aqui é Morro Stock, um festival que acontece desde 2007. E como ele começou? O Morro Stock, ele começou no ano de 2007, esse é o primeiro cartaz feito pelo Alan Chaves, que na época não tinha esse nome, ele era chamado Porcão, é um grande cozinheiro vegan, que inclusive deu uma oficina nessa primeira edição de molhos usando o liquidificador. Em 2007, quando eu criei o Morro Stock, eu fiquei tentado em fazer um festival, principalmente um festival que contemplasse o interior do estado, fosse no interior, fosse em área rural, fosse com contato com a natureza e fosse um festival onde as pessoas pudessem ir, acampar e ficassem acampados durante todo o festival, né? Porto Alegre tem uma demanda cultural muito grande de eventos. Porto Alegre também tem uma área rural. Mas a questão seria interiorizar. Ir para o interior do estado e fazer um festival levando cultura, levando demandas culturais, né, e ofertas culturais para o interior do estado e fazer esse festival fluir dessa forma. Então, foi numa das viagens que eu estava fazendo com a minha van, a van do rock, né, a van do Zé da Van, que levava bandas para circular pelo interior do estado e tal. Todo esse know-how adquirido, né, com anos e anos de turnês com a banda No Rest, uma banda punk, crust, grind, que circulou a Europa, circulou o Brasil, saiu de Porto Alegre, foi ao Rio Grande do Norte em 2008, em 1998, conheceu muitas bandas, e em 1999 produziu vários shows com as bandas que conheceu na estrada aqui em Porto Alegre, e 2000 foi fazer a mesma coisa na Europa, e ficou até 2006 fazendo turnês pela Europa e tal, e foi dali que eu adquiri muito conhecimento, né? Conhecimento adquirido, e em 2006, quando a gente sentou os nossos corpos aqui mais no Brasil, sem ter muitas viagens, em 2007 eu criei o festival Morro Stock. A primeira edição foi no Bar do Morro, em Sapiranga, né? Quando eu descobri aquele lugar levando uma banda, se eu não me engano, era Pata de Elefante ou Locomotores, quando eu descobri o Bar do Morro, no pé do Morro Ferrabras, um lugar maravilhoso, na frente de um campo de pouso de voo livre. Tinha o espaço necessário para nós fazer o festival, e lá foi feito em 2007. Como ele surgiu, né? Ele surgiu através de demandas de bandas circulando. Por exemplo, nós tínhamos Dead Fish, que iam tocar no Rio Grande do Sul, e tinha a passagem de duas bandas punks gringas, uma Ratus, da Finlândia, seminal, banda punk finlandesa da década de 70, e também a See You in Hell, da República Tcheca. Pegando essas bandas que estavam circulando exatamente por um momento X do ano, a gente falou, vamos montar o festival nesse momento. E o momento era outubro, feriado do Dia das Crianças, exatamente o que passou agora, uns dias atrás, de Nossa Senhora Aparecida. E esse feriado foi a nossa data por muitos e muitos anos. Aí, como vocês podem ver nesse vídeo, o nosso palco era muito, muito simples, pequenininho, as luzes tudo de contra. Produzir o primeiro festival era sempre uma adrenalina, né? E ter bandas como Dead Fish, na época, assim, eles estavam com um produtor super faca na bota, né? E ele, quando a gente viu o primeiro contrato, assim, falava do palco, de segurança, disso, daquilo, meio, uau, quantas exigências, como isso vai funcionar, né? Acostumado a fazer só shows DIY, né? Faça você mesmo, shows menores e tal.
E começou o festival, a primeira banda que tocou foi a Músicas Intermináveis para Viagem. Teve a honra de ser a primeira banda a tocar no Morro Stock, a Músicas Intermináveis para Viagem, né? E houve umas chuvas, né, obviamente, nos primeiros dias, e a gente armou tipo uma lona de circo, assim, improvisada, que a gente tinha conseguido com um vizinho, e botou a lona ali. No outro dia, o Dead Fish já vinha, né, com a exigência, passa som, o palco tem que estar firme, isso e aquilo. E estava com voo marcado para vir e tal, e no outro dia entrou, porque o Morro Ferrabras, ele tem rajadas de vento muito fortes, que acontecem esporadicamente, não é à toa que ali tem um pouso de voo livre ali, né, de campo de voo livre. E teve uma rajada no outro dia que pegou, acho que essa rajada foi uma rajada de 5 segundos, mas ela levantou aquela lona que a gente tinha colocado improvisadamente, a lona fez um peso em cima do palco, e a lona do palco simplesmente desabou para trás e caiu os PA, caiu tudo, e o Dead Fish estava para chegar para passar som em 2 horas, assim, tipo... a gente embranqueceu, né, tipo, que loucura que vai ser isso, né, deles, todo aquele cuidado e tal. Daí, por sorte, eu recebi a notícia que o voo tinha atrasado, que eles não iam mais vir passar som e que eles iam só chegar no fim. Então, provavelmente, eles nunca ficaram sabendo que o palco que eles iam tocar naquela época tinha desabado, né, com tudo, e depois a gente reergueu, e quando eles chegaram, estava tudo certinho colocado, e eles puderam fazer esse grande show lá, que foi maravilhoso, nessa primeira edição do Morro Stock, né? Já começamos com uns perrengues bastante interessantes. E daí outra banda interessantíssima que tocou também nessa edição foi Damn Laser Vampires, é uma banda que a gente tem muito carinho, que também tocou Vander, tocou Graforreia, enfim, uma série de bandas bacanas que eu não tenho como ficar citando aqui. E queria citar, sim, o apoio da Back in Black, que foi nossa apoiadora desde a primeira edição, nosso ponto de venda, e ela é nossa apoiadora até hoje. Então, eu queria frisar que a Back in Black e a Unicinos FM, a finada Unicinos FM, que hoje não existe mais, enquanto existiu, foi a nossa apoiadora, e eu cito aqui as duas marcas que foram nossa apoiadora desde o início. Até hoje a Back in Black ainda é, e a Unicinos que finalizou foi até acabar a rádio, ela foi nossa grande apoiadora. Passando para o ano de 2008, então, a nossa segunda edição. Vamos ver o que nós temos. O tempo, as intempéries, a coisa que a gente tem que encarar, né, estava ok, estava tudo ok. Beleza, aquela edição foi ótima, não teve grandes chuvas, grandes ventos. A gente conseguiu introduzir a nossa primeira ação de bioconstruções através de um contato do amigo Ed Lanes, que fez com o Carlos Naturalmente, que foi até o local e construiu estandes de bambu para a gente fazer a feirinha e tal, e a gente fez o nosso primeiro contato com os bambus, através do Carlos Naturalmente, né? E aquela edição, ela foi marcada também por ser uma edição que teve uma organização do Coletivo Circular, que foi uma das primeiras articulações coletivas que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, onde reuniu pessoas de diferentes localidades, né? Como vocês veem nas imagens, essa era a imagem do Bar do Morro, era muito rural a coisa. E aquela senhora que apareceu antes, ela fazia o translado com aquela Kombi da rodoviária de Sapiranga até o Bar do Morro, e ficava fazendo isso, levando e trazendo o público, né? E ali ela fala, inclusive, que ela já, né, que essa época trocava o horário de verão, e ela já não sabia se estava no horário novo, no velho, se tinha dormido, se não tinha dormido, já estava, porque tinha sempre aquela confusão, aquela loucura, essa loucura que é o Morro Stock mesmo, que transforma as pessoas, tira elas do tempo e espaço normal, né? Então, nessa edição, teve uma peculiaridade muito grande. Teve bandas, por exemplo, do Morro Stock de peso, que era Inocentes, a Dominatrix, 2 bandas que tocaram no interior do estado e nunca tocaram na capital, graças ao festival e esse processo de interiorização. Também tocaram Barata Oriental, clássica banda, e teve uma trinquinha, né, uma trinquinha aí que vocês podem ver, que era Cartolas, Super Guides e Identidade, tocando em sequência. Toda aquela geração anos 90 de bandas clássicas tocando em sequência, mas teve alguns atrasos, então os shows começaram no final da noite para amanhã. Então Cartolas estava tocando, já era amanhã,
já era claro, isso aí é claro, já amanhecendo o dia, né? Então tinha pessoas que tinham ido dormir, que estavam acordando nesse momento, Cartolas tocando, tinha todo aquele diferencial, e nesse show o guitarrista da Cartolas não pôde ir, um deles, e o pai, né, do Pedro Petraco, o Márcio Petraco, fez o show, acho que foi uma das únicas vezes que ele tocou com Cartolas na vida, e tornou esse show ainda mais especial, esse amanhecer louco. E aí esses fogos que tinha ali, pode cortar já, Ed, esse fogo que tinha ali, a galera da bandinha de Dadó já fazendo as incursões artísticas, né? Então, o Mauro, o nosso palhaço Cotoco, né? Hoje Maestro Brusa, o Teimoso Teimosia e tal, mandavam ver nessas performances mirabolantes com fogo, saltos ornamentais em argolas de fogo, malabares. Então tinha muita coisa bacana, né? Nessa edição também teve o nosso primeiro approach com a Marquise 51, nossa parceira e hoje sócia do festival. O Lucas Rank, nosso querido Cabelo, também guitarrista da Identidade, fez o approach para nós contratarmos o Neivan Soria, que era a nossa grande atração daquele ano, né? O pessoal... O rock gaúcho, nesses primeiros anos, ele dominava o festival Morro Stock, né? Ele era o carro-chefe do festival, né? O grande rock gaúcho, né? E Neivan Soria foi a atração através de um booking fechado pela Marquise 51. E aí, a gente vai passar já direto para a edição 2009. Vamos nessa cavalgada aí, que a edição 2009 nos apresentou chuvas torrenciais, relâmpagos, e a gente via a chuva chegando na edição de 2009, porque atrás do palco, lá no horizonte, assim, a gente via os raios, assim, então era de noite e tinha uma iluminação que eu costumava dizer que era uma iluminação cósmica, que era os refletores que não tinham preço na real, de R$1 bilhão, que iluminavam o céu inteiro e transformavam o show, tirava a luz só do palco e botava a luz no espaço. Então, esses eram nossos refletores divinos e tal. Enquanto eles estavam só iluminando ali, tudo bem. Mas quando aquela chuva chegou, meu Deus, aí é um Deus nos acuda. Queria só fazer um parênteses para essa edição de 2009, que era a nossa terceira edição, que a gente despertou já nessa edição o interesse da Opus, a grande produtora Opus, né? Naquela época ali, eles tinham um projeto chamado TAG Opus, dirigido pelo Luciano Cardoso, cujo se aproximou do morro para tentar alguma incursão, alguma venda, enfim, tentar aprimorar o festival. Essa foi a única aproximação, né? Mas foi uma aproximação significativa porque o festival já parecia já despertar esse interesse também das grandes produtores, das mega produtores do estado do Rio Grande do Sul, né? E outra parceria que a gente fez nessa terceira edição também foi com a Feira da Música do Sul, que teve 2 edições. Se aproximou também da gente e a gente conseguiu fazer uma ação bem bacana da feira, com debates, né? Trouxe, inclusive, a única vez que uma banda de tradicionalista gaúcha tocou no festival, foi a banda Tchê Moçada, foi nessa edição também, numa conexão junto com a Feira da Música do Sul, né? Que é enfim, que aconteceu por 2 edições e foi bem bacana. Essa edição teve o Bebeco Garcia, né, que logo depois, foi o penúltimo show que ele fez na vida, logo depois ele fez sua passagem para outras dimensões, né? Teve Frank Jorge, teve a Frank Plato e os Exciters, teve a Pública, teve o Zé do Belo, né? Teve jogos, Guitar Hero, teve um monte de coisa bacana, assim, dentro desse festival. O Morro também sempre trazia muitas outras atrações, né? Oficinas e isso, aquilo. Mas teve um caso, né, nesse festival, até foi no show da Pública, a gente tinha feito o palco e daí tinha um túnel assim, que levava até os camarins. Então passava num túnel de pano preto e chegava no palco para o público não ver o artista caminhando assim por uma distância de, sei lá, uns 15, 20 metros, né? A gente não tinha brete, não tinha nada, então a gente fez esse túnel, que era um túnel até de uma peça de teatro,
que a gente fazia do Grupo Nômade, que é a produtora, e esse túnel, no momento que chegou aquela chuva que eu tinha contado, que tinha entrado, a chuva chegou com vento e aqueles panos, eles começaram a voar, e se desprenderam da estrutura que a gente tinha aprendido e eles começaram a fazer como se fosse uma grande malha aérea, assim, que alcançava, sei lá, 3, 4 metros de altura, balançando como se fosse uma super bandeira. E essa bandeira estava... Se ela se soltasse, ela voaria e ela iria direto de encontro aos fios de eletricidade da rua. Nessa época a gente não tinha gerador, a gente não usava gerador. A gente era... maluco mesmo, não usar gerador. Hoje em dia não jamais faria um festival sem gerador. Então, aqueles panos, eles iriam se soltar e eles iriam direto para os fios de eletricidade da rua e iriam fazer um curto-circuito e iriam baixar, não só derrubar a luz do festival, como derrubar a luz da cidade de Sapiranga, ou pelo menos de toda aquela região ali. Eu fui desesperadamente atrás desse pano, comecei a recolher ele, para ele não ir, a chuva caindo no lombo, o palco pegando, e não consegui recolher, consegui jogar pedra em cima, fiz de tudo, nós não tinha mais túnel, não tinha mais nada, os artistas estavam chegando no palco, né, por conta, sem proteção, sem nada, só com os guarda-chuvas, que todo mundo ia carregando eles e tal. Não tivemos falta de luz, não tivemos nada, transcorreu os shows normalmente, a gente conseguiu chegar até o final desse festival, que foi também um ano muito bacana, né? Esse ano de 2009, mas teve esses sustos, sem falar no barro que se formou, assim, aquilo sim era barro, né? Aquilo sim era barro. O Zé do Belo, a gente tem esses depoimentos aí, desses vídeos, esses vídeos estão no YouTube também, né? Esse documentário foi feito também com imagens de 8 milímetros na época, bem interessante, também dá para pesquisar lá e saber mais. Vamos passar para a nossa edição de 2010, né? Que foi a edição onde a gente fez o grande, assim, acho que o maior mega encontro do rock gaúcho que já existiu nesse estado, ou pelo menos o encontro percursor, o maior encontro percursor do rock gaúcho que já existiu nesse estado e que já não pode mais ser igualado, porque tem pessoas que já não estão mais aqui entre nós nesse momento, né? Então, esse ano, em especial, a gente estava lá com a Back in Black, com a Rádio Unicinos também, né? E aí a gente estava já com o fora do eixo, com o circuito fora do eixo, os coletivos, as redes, tudo trabalhando junto com o festival, co-criando o festival junto, né? Então, a gente fez o maior encontro que a gente podia do rock gaúcho, né? Que tinha nada mais, nada menos que a Tenente Cascavel, na época, né, em 2010, nossa 4ª edição, meio que iniciando esse trabalho de fazer TNT e Cascaveletes junto de novo, né? Então, a Tenente Cascavel, daí tinha Pata de Elefante, e daí tinha Vera Louca, e daí tinha Locomotores, e daí tinha o Jimmy Joe, e aí tinha o Mutuca, e aí tinha o Gustavo Teles e os Escolhidos, e tinha a Identidade. E também tinha o Júpiter Maçã, e também tinha o Pinguim, tinha Efervescentes, né? E tinha também daí bandas do interior do Rio Grande do Sul, no caso, que nem o Rinoceronte, que era uma banda muito foda lá de Santa Maria. E tinha, por outro lado, num dia anterior, tinha Apanhador Só, tinha Jingle Bells. O Jingle Bells, pela primeira vez no festival, em 2010, hoje é uma das bandas mais aclamadas do rock aqui do Rio Grande do Sul, né? Que realmente está virada de frente para o Brasil, né? A Jingle Bells. E aí a gente também teve Cláudio Levitan, e teve uma banda da Polônia, que foi uma conexão com o Festival Demosul de Londrina, é uma banda Mit da Polônia, que foi uma banda que chocou a galera. Foi a primeira vez que eu tive que conseguir um xilofone, não era bem um xilofone, era aquele outro instrumento que toca igual um xilofone, mas ele é aqui numa mesa, tem pedais embaixo e tal, para essa banda tocar.
né? E essa banda foi uma grande revelação do festival. Aí tá o Vandu, nosso querido Cabelo ali, Identidade, dando seus depoimentos. O Sheila foi lá com a Ipanema FM, né? A primeira vez que a Ipanema chegou, também o festival já vinha crescendo, né? A gente vinha despertando já o interesse, né, da galera, da mídia, né? Cabe lembrar que desde a primeira edição a gente tem também matérias no Correio do Povo, na Zero Hora, no Jornal do Comércio. Todos os jornais locais sempre deram uma atenção bacana para o Morro Stock, né? E nessa época a gente tinha o Morro Stock, um morro de peso, e um dia de peso e os dias de rock e psicodelia, né? E nessa edição de 2010, todas essas primeiras edições ali, 2008, 2009, 2010, então a gente teve a curadoria também do Vender, que está aqui junto com nós aí no backstage aqui dessa gravação, que também fazia essa mão de fazer essa curadoria do Morro Stock de peso. E esse ano de 2010 a gente trouxe pela primeira vez para o Rio Grande do Sul bandas como Lobotomia, Armagedon. E através de uma conexão com o André da Distraut, a gente trouxe a banda Climatic Terra, da Argentina, e daí colocou Distraut e colocou Leviatã. Então as nossas noites pesadas eram pesadas, né? Misturava punk, misturava metal, misturava todos os estilos, o que trazia assim várias reflexões a essas tribos, né? Que quando olhavam o festival pensavam, né? Mas eu só quero punk, eu só quero hardcore, Não, a gente misturava tudo, que era para todo mundo ir e curtir tudo, né? Todas as paradas juntas, e isso também sempre foi uma característica muito forte do Morro Stock, né? De misturar estilos, misturar tudo. Aí o Homem Banda também chegou, tocava lá, o Homem Banda, a bandinha de Dadó também, desde 2008 tocava, essa aí é a banda Estéria, né? A Lili, que trabalhava na bilheta, aí o Elias fazendo a sua performance na corda bamba, pegando a Fofa, que é a cachorra do maestro Blues, ao Pinguim, a nossa boa e velha raiz morro-stockiana de fé, né? Diversa, plural e muito efervescente, eu diria, né? E daí a gente vai para a edição de 2011, que é uma espécie de expansão, é uma edição que expande, né? O cartaz da edição de 2010 foi feito pela Libretos, pela Clô Barcelos, que é minha irmã também, para quem não sabe, uma grande editora, Libretos, altos livros publicados, e esse cartaz também foi feito por ela. Eu ia lá na casa dela, a gente meio que eu falava, faz isso, e ela falava, mas vai ficar muito assim. Eu falei, Clô, não te preocupa, mete bala, é nóis, esses cartazes de festival, a gente precisa de muitos nomes, muita poluição, não adianta mesmo, porque é legal as pessoas pegarem o cartaz, olharem o cartaz e lerem o nome das bandas, né? Ficar lendo, pequenininho, olhando, lendo, conhecendo, e sempre na curadoria, nomes de bandas são muito importantes para a curadoria. Por exemplo, tinha bandas nesse cartaz de 2011 que chamavam muito atenção pelo nome. Uma delas era Barulho Ensurdecedor. Era uma banda que tinha esse nome, era uma banda do Michel, da galera que fazia um som pesadeiro aqui, ainda faz, né? Barulho ensurdecedor, a galera parava ali e comentava com os amigos, quando a gente entregava o flyer e tal, barulho ensurdecedor e bababá. Então o nome da banda no cartaz era muito bacana, né? Essa diversidade. A edição de 2011, a gente ainda não tinha gerador, né? E teve um caso, né, igual a de 2010, que teve uma falta de luz no show da Vera Louca, e a Vera Louca, e daí era ligar direto para a fornecedora de energia da cidade, pedir pelo amor de Deus, porque aquela falta de luz tinha sido em toda a região, né? E a Vera Louca daí começa a puxar o hino rio-grandense, a capela, a galera tudo canta, era uma loucura total. E em 2011, a gente teve uma falta de luz, né? Uma falta de luz só no Bar do Morro, bem antes do show do Olho Seco. E tinha uma caixa de luz do vizinho que estava com luz. E, por sorte, tinha um cara que tinha um cabo grande no carro, que tinha
pego numa construção, ia ter deixado em casa e não deixou, e estava com o carro ali. Então ele foi lá e puxou a luz do vizinho, ligou tudo e a gente botou luz só no show do Olho Seco. Esse show do Olho Seco que vocês estão vendo aí, né? Show histórico, pela primeira vez na vida, Olho Seco no Rio Grande do Sul, e também não foi na capital. Ele aconteceu só com essas luzes do palco e com o som do palco, ou seja, o bar todo estava sem luz, a caixa estava sem luz, o lugar que vende cerveja estava sem luz, o lugar que vende comida estava sem luz, eles só tinham essas luzes aí que vocês estão vendo nesse vídeo, e o show aconteceu. Imagina, todo mundo sem luz, Olho Seco ali, 450 punks, esperando para ver o show mais lendário da vida deles na época, e a gente fez acontecer, botou luz e tocou, e a galera foi à loucura, né? O caixa estava sendo vendido com vela, tinha vela vendendo para ter luz, lanterna e tal, e a gente fez acontecer esse show aí do Olho Seco, com luz só no palco, sem luz em mais nenhum lugar, e depois não teve mais luz, não teve mais nada, teve banda que até não pôde tocar e tal, a gente só resolveu o problema daí no outro dia, né? E assim foi, né? Esse foi o último festival que a gente fez sem gerador, né? Definitivamente a gente vai aprendendo as coisas no decorrer do caminho. Esse festival aí também teve o apoio e a colaboração dos coletivos do Fora do Eixo, que também construíram esse festival junto com nós, e a gente se aproximou do Instituto Estadual de Música, que na época era coordenado pelo Santiago Neto, hoje morando em Itacaré, na casa sonora de Santiago de Arlene, né, um grande parceiro. Ele era diretor do IEM, e já desde 2009, quando a gente se aproximou da Feira da Música do Sul, a gente começou uma construção de diálogo para políticas públicas, para cultura e também para festivais, né? E em 2011, com a aproximação do IEM, a gente já começou, do Instituto Estadual de Música, a gente começou a desenvolver mais diálogos, mais ações, aproximando, né, algumas instituições do festival e tal, e começamos a desenvolver políticas culturais, realmente, né, para a cultura e também para festivais. No ano de 2011, né, ele teve uma expansão da nossa galáxia. Foi a primeira expansão da nossa galáxia Morro Estoque. Ele começou no Bar do Morro, né, com as noites de peso, essas aí que tocaram Olho Seco, Ação Direta, Condutores de Cadáver e o Barulho Ensurdecedor, assim como várias outras bandas, né, mas Condutores de Cadáver, banda do Indião, lendária, né, Olho Seco, a maior lenda de todas, do punk brasileiro, quem não conhece, todo mundo conhece, até quem não gosta de punk conhece Olho Seco, e Ação Direta, que é uma banda que tem muita carga, muita história, muita desenvoltura, inclusive tem disco novo lançado ainda esse ano, né? Então a gente fez as noites de peso no Bar do Morro, né? Depois, no meio da semana, a gente foi para a cidade, tinha um bar chamado A Toca, em Sapiranga, onde a gente realizou algumas ações, assim como a gente realizou algumas ações de teatro de rua na praça, e também a gente começou a ocupar o centro de cultura do município com alguns shows. E no outro final de semana, né, a gente foi para o nosso novo lugar, eu diria, que era em Sapiranga, numa outra área rural da cidade, chamada Picada Verão, que ficava bem na frente do camping Deberovsky, que é um camping de alemães muito acolhedores, muito tradicionais da região, que a gente foi lá e começou a fazer o Morro Estoque lá, né? Antes da gente ir para lá, né, porque na sexta e no sábado teve o Morro de Peso, e no domingo a gente fez um dos maiores encontros de blues também que esse estado já viu, que foi a Confraria do Blues, que uniu nada mais nada menos num dia de tarde, no Bar do Morro, na frente do Campo de Pouso, o Solon Fishbone, o Fernando Noronha, o Gaspo Harmônica e o Luciano Leães. Tudo no mesmo dia, tocando de graça na frente no Bar do Morro, foi uma loucura total, né? E daí depois a gente foi para
Picada Verão, onde a gente realizou os shows, né? Teve Graforré. Lá foi muito legal, porque a gente fez uma parada com o Clube dos 27, com aquela galera que fez sua passagem desse mundo para outro aos 27 anos. Começou com o Johnson, enfim, Alanis Morissette, Jimi Hendrix, Joplin e tal. A gente fez uma homenagem a essa galera, então a gente, na Picada Verão, a gente fez 27 horas sem parar, uma banda por hora, né? Começando num horário e indo até passar as 27 horas. Então tinha shows todos os horários possíveis, né? 24 horas de show, mais 3 horários extras, né? Então nisso tinha show 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1, 2, e assim ia, né? A gente tinha shows diretos. Nesse ano encerrou essa maratona toda a Graforré Filarmônica, que foi a segunda vez que tocou no festival. Daí tocou Acústicos e Valvulados, tocou Rosa Tatuada, tocou Pública, tocou Produto Nacional, tocou Mar de Marte pela primeira vez. Mar de Marte, uma banda de Erechim que a gente puxou, tinha 2 vídeos no YouTube, não dava nem para ver a banda e nem para ouvir o som, mas um pouco que dava para ouvir, viu que era legal, precisava uma banda de Erechim, porque lá tinha um coletivo massa, ainda tem até hoje, né, de pessoas, e a gente precisava de uma banda de Erechim, queria fomentar Erechim, e daí descobrimos Mar de Marte, a gente colocou no festival e a banda desse festival saiu para muitos outros festivais, ficou uma banda super conhecida, graças também a esse potencial de fazer as bandas serem conhecidas que o Morro Stock tem, né? De ser essa vitrine, de ser essa plataforma que coloca as bandas em visibilidade e oferece mais condições das bandas alçarem voos, né? Assim como os do Voo Livre, que nos acompanharam por tantos anos no Bar do Morro, né? Que ficavam as asas deltas voando sobre o festival e posando bem na frente do nosso evento. Tocou também a Aeromoças e Tenistas Russas, hoje a TR, lançaram um disco muito legal esse ano, o Flu, né, e seus amigos, o Nenung, o Chucrobilly Man, foi uma edição muito legal, aí as imagens do campo de pouso, de Voo Livre e papapá. Mas nenhum show foi mais marcante na Picada Verão que o show da volta do Bicho da Seda, banda seminal do progressivo rio-grandense, que é uma banda que veio depois da Liverpool, né? Era Liverpool, depois se tornou Bicho da Seda, e essa banda voltou, Bicho da Seda, para tocar no festival. Aí está o pessoal do Bicho da Seda, né? E foi uma loucura, a gente tinha essa coisa de convidar bandas históricas, fazer voltas e tal, e a gente tinha tudo programado, estava tudo programado para o Bicho da Seda tocar no festival, e tinha uma van para buscar eles, e a gente, nessa época, cabe frisar que a gente fazia o festival sem contato nenhum com o mundo, não tinha linha de celular e também não tinha internet, então a gente não tinha contato com o mundo lá fora. A gente confiava na nossa logística, que tinha alguém em Porto Alegre com contato com o mundo e mandando as pessoas lá para cima, e essa pessoa era encarregada de revolver todos os pepinos sem falar com ninguém do festival. Porém, nesse momento que a Bicho da Seda não chegava, a gente saiu, eu e o Moisés Lopes, que hoje está em Portugal, e fomos até um lugar que pegava celular para buscar o contato, onde está a Bicho da Seda. Em verdade, a van do Bicho da Seda chegou com o Chucrobilly, sozinho, na Picada Verão. Eu falei, a Bicho da Seda tinha que ter vindo nessa van. Onde estão os Bichos da Seda? Daí a gente saiu, fomos até um contato e descobrimos que a Bicho da Seda estava numa limusine do Cigano Igor. O Cigano Igor, gente, é isso mesmo. E perdida em Sapiranga. Então a gente desceu até Sapiranga, achamos a limusine do Bicho da Seda e subimos a limusine do Bicho da Seda até a Picada Verão, lá em cima do morro, estrada de chão, só que a gente foi pela estrada alternativa, onde a limusine talvez passasse. Pela estrada normal, onde todo mundo estava vindo, a limusine sem chance, por causa das curvas muito estreitas. Mas nesse outro lugar, a limusine conseguiu chegar. E eles chegaram de limusine, no meio do mato, nesse caso, inacreditável, estacionaram na frente do festival, não tinha como entrar no festival, não tinha nem como dar a volta, nem como manobrar a limusine.
com o Cigano Igor. E daí o Cigano Igor sobe no palco e apresenta o Bicho da Seda. Surreal o negócio. Todo mundo assim, o que é isso, né? E aquela limusine ficou lá travancando o nosso acesso de vans e tudo, até que o Bicho da Seda tocou e tal, voltou para a limusine, eles saíram, foram embora. Mas esse fato aí do Cigano Igor chegar de limusine com a Bicho da Seda estava completamente fora do escopo do festival. Foi uma surpresa boa para uns, triste para outros, porque na realidade foi uma loucura isso que aconteceu, mas é assim, o Morro Stock é cheio de surpresas. Passada a edição de 2011, a gente cai na edição de 2012. Essa edição foi produzida muito pelo Rafa Roja, junto com outra galera. Eu tive uma turnê da No Rest para fazer na Europa, eu falei, galera, produzam aí. A essas alturas do campeonato, a minha cabeça, como o festival estava muito centrado na minha organização, eu já estava batendo biela, né, com a situação do Morro Stock, nada fácil de... Eu estava precisando realmente de um suporte, né? A Marquise vinha dando algum suporte, mas ela ainda não estava no jogo 100% como é hoje, né? Tanto é que nesse 2012 houve o acampamento da Marquise 51, onde a Marquise 51 foi lá, viu o local, foram lá, acamparam, estenderam as lonas, barracas, ficaram acampadas lindamente durante o festival, né? Esse festival desse ano, esse morro de 2012, foi o morro do Tatu da Copa. É isso mesmo, se lembram do Tatu da Copa, que estava ali no Largo Grêmio Pérez, que a galera foi lá e furou o Tatu da Copa, daí a polícia veio e baixou o cacete em todo mundo, não sei mais o que. Esse festival de 2012, do Tatu da Copa, é onde a galera começou aqueles movimentos, aqueles pré-movimentos revolucionário. Antes das manifestações, a galera começou a sair para a rua, onde também começamos a ouvir pela primeira vez as canções hoje do Bloco da Laje, cantadas dentro do festival por rodas de violão que reuniam muitas pessoas e a galera cantava em unissono: o sol é o rei, o sol é o rei, a lua é uma rainha, a lua é uma rainha, em temas de carnaval, né? Inclusive tem um show da Petite Mort, estava rolando no palco principal e a galera estava fazendo um fuzuê, eu acho que é o outro vídeo, Edner, um fuzuê no campo, né? E meio que roubando a cena do palco principal, todo mundo cantando no gogó, né? Músicas de carnaval. Esse morro de 2012 teve a nossa grande vivência de bioconstruções, que já vinham acontecendo, né? Todos os festivais anteriores, antes do Festival Morro Stock, 10, 15 dias antes, se reuniam pessoas comandadas pelo Carlos, naturalmente, e pela Patrícia, e construíam o festival, né, com técnicas de bioconstruções e permacultura. Esse ano teve a grande vivência do Morro Stock, né, de bioconstruções. A gente montou um Dream Team, na realidade, porque ali tinha o Carlos, a Patrícia, a Tereza, a TT, que projetou o banheiro seco que a gente construiu na Picada Verão, com teto vivo, de grama, captação de água da chuva, um grande depósito, né, para o número 2 e número 1, um banheiro maravilhoso, assim, banheiro seco lindo, de barro, de pau a pique, com janelas de garrafa. Foi um projeto muito bacana que a gente desenvolveu. E ali estava a Tereza, o Carlos, a Patrícia, estava o França, e aí a gente convidou, através de um edital, pessoas que vieram de várias partes do estado do Rio Grande do Sul, e veio gente de fora também. Gabriel Murilo, do Música Mundo, veio gente de Fortaleza, da Feira da Música de Fortaleza. Foi o maior encontro que a gente já fez de bioconstruções de todos os tempos, né, dentro dessa edição de 2012, que foi maravilhosa. Né? Aí, a nossa conexão com o IEM, já que já vinha ali com o Instituto Estadual de Música, se transformou numa conexão já com a Corsan e com o Detran. A Mari Martinez também, da Marquise 51, era entusiasta do Morro Stock e foi para cima também da Corsan. Daí a gente conseguiu o apoio da Corsan, do Detran, né? E teve essa conexão, o que nos
nos alavancou assim numa situação um pouco melhor para dar uns saltos maiores. E nessa edição a gente teve esses apoios, né? Teve esses apoios. Aí o Arnaldo, que vocês estão vendo aí, é da edição de 2013, que eu já vou chegar nela, mas a gente ainda está na edição de 2012. Tá? Essa edição a gente ressuscitou outra banda seminal do rock gaúcho, que foi o Tara na Tiriça, né? Que estava voltando, e a gente anunciou o Tara na Tiriça, e não podia anunciar, porque eles tinham um show no Opinião e tal, e não queriam que o Morro Stock... Aí sim, essas imagens são do 2012, muito legais as imagens. E daí o Tara na Tiriça tocou lá, e foi muito, muito bacana, porque é outra banda seminal do rock gaúcho, né, da década de 80, que saiu da bandalheira e bababá, muito bacana esse tipo de coisa. Além disso, tocou Quarto Sensorial, tocou Moda de Rock, e tocou uma série de bandas bem legais. Deixa eu ver aqui se eu não... Essa edição a gente cansou de ficar incomunicável, né? Cansamos de ficar incomunicável e começamos a lutar para ter internet para poder nos comunicar. Então a gente procurou uma empresa, na época chamada Rapidanet, que também é hoje chamada Rapidanet. E a empresa Rapidanet, ela falou, não, a gente aceita o desafio. E daí eles foram a Picada Verão e descobriram um sinal lá no morro, lá na frente, onde eles podiam botar uma antena para rebater lá no outro morro, para rebater para nós. E assim foi feito, eles botaram 2 antenas para rebater para a nossa região ali, e a gente teve pela primeira vez internet no festival, o que foi um alívio, porque a gente pôde começar a se comunicar, né, enfim, ampliar as coisas, né. Então, e daí durante o evento, nos shows, no intervalo dos shows, a galera começava a fazer os cânticos do Tatu da Copa, o Tatu já morreu, não sei o quê, bababá, né? Com referência à pré-Copa do Mundo que vinha vindo para o Brasil, né? E as ocupações que a Coca-Cola já vinha fazendo também, botando o tatu inflável no centro da cidade, bababá, a galera fogo na roupa, né? Ia para cima com tudo mesmo, né? Então, esse foi o restock do tatu, onde a gente começou a ver essa aproximação com o carnaval, né? Essa aproximação que vinha do nosso inconsciente coletivo, que acabou por se tornar real nos anos seguintes, né? Como a gente vai ver aqui nessa história, né? Rapidamente contada aqui, nesses 60 minutos, onde a gente vai passar por todas as edições do Morro Stock, se eu conseguir, né? A gente já está chegando na 13ª edição do festival, né? Que foi a edição que teve também, né? Aí a gente já vinha tentando entrar na Abrafim, na Associação Brasileira de Festivais Independentes, mas vinha esbarrando numa série de burocracias na época que tinha Abrafim, né? E daí a Abrafim em 2012 rachou. E daí existiu a Rede Brasil de Festivais. E esse festival aí, dentro desses loguinhos aí, que está ali, o logo da Corsã também, porque a gente teve de novo o apoio da Corsã, né? O governo do estado, bacana, progressista, super legal, a Corsã colava com nós, né? E a gente teve a Rede Brasil de Festivais e o Fora do Eixo também colado com nós nessa edição. E essa edição já teve o login ali da Marquise 51, ali, como vocês podem ver, a Marquise 51 já nos apoiou dessa vez, apoiou diretamente, né? Apesar de todas as edições, ela está onipresente dentro do rolê, né? Não vamos esquecer nunca a Alessandra Rodrigues fazendo bilheteria lá nos Bar do Morro, junto com a Lili, a Mari fazendo as conexões nos bastidores para instituições, isso, aquilo, o Cabelo sempre fazendo os links com algumas bandas chaves do rock gaúcho e colocando elas na cara do gol do Morro Stock, bababá. Né? Então a gente teve a Corsã, o apoio da Marquise 51, e nesse ano a gente conseguiu realizar um edital único para festivais, que foi o único edital exclusivo para festivais, plataforma de festivais, que foi o FAC, plataforma de festivais, FAC para festivais, que premiou 10 festivais do Rio Grande do Sul com a quantia de R$40 mil, e nós fomos um desses premiados, como vocês podem ver aí bem do meu lado,
aqui, ali, o loginho do Procultura e o logo, na época, do governo do estado. Então, aí a gente conseguiu, depois de toda aquela aproximação com o IEM, através das articulações com o deputado Ronaldo Zucchi e o Santiago Neto, a gente chegou finalmente naquele momento glorioso, onde temos um edital e a gente consegue ganhar o edital e consegue fomentar a cultura e os festivais do Rio Grande do Sul, e agora só vamos para frente, que ninguém nos segura. 2013, então, fomos para frente e ninguém nos segurou. A gente teve Arnaldo Batista em Sapiranga, minha gente. Arnaldo Batista em Sapiranga. Também tivemos, ele tocou no Centro de Cultura, no Mustache e os Apaches também tocaram nessa edição. Rinoceronte voltou essa edição. Rinoceronte estava muito no auge. Cartolas também voltou. Daí tinha o Projeto Gomes, que é um argentino muito legal, que tocou em várias edições também. O Duo Finlândia, bandas novas. Começamos a ter aquela cara de bandas novas. Começamos a deixar um pouquinho o rock gaúcho para trás e começamos a trazer um pouco a nova música brasileira para dentro do festival. Nisso chamamos Scroats, de Santa Catarina, bandas que a gente ia conhecendo no caminho, né, na caminhada, e trazendo para dentro do festival. E também tinham aqueles momentos especiais de final, assim, que eram bandas para tocar às 6 da manhã, quando o sol estava nascendo, porque o Morro Stock começava de tarde e tinha que acabar. Olha a Mari e o cabelo ali dançando lindão, ó. Uhul, coisa linda. E daí tinha aquela banda que começava de tardezinha, passava a noite, e tinha aquela banda que ia tocar quando o sol estava nascendo, que também era outro momento glorioso do festival. E a gente chamou Escafandro, que era uma banda que fazia um som muito maluco e encaixava perfeito no amanhecer. E assim foi. A galera não botava fé, mas eles mesmos fizeram depoimentos que esse show deles foi um show espetacular, assim. E eram momentos inusitados, que nenhuma banda tocava no clarear do dia com o dia, vendo o dia clarear, né? Então, são momentos cruciais e únicos que o Morro Stock oferece para bandas, sejam elas mainstream, midstream, underground ou podreira total. E nesse ano também no Morro de Peso, né, a gente começou a ampliar, né, o Morro de Peso, tendo um fim de semana de cada. Tocou nada mais, nada menos que Ratos de Porão e Crisium, e também Gritando HC e o Confronto tocaram nesse ano, né? Foi um lance muito foda, né? Esse ano de 2013, FAC, festivais, edital, Corsã, Detran, é nóis, vamos para cima com tudo. 2014 é a nossa 8ª edição, é o ano do infinito. Morro Stock é o infinito, 2014. Cabe frisar que 2012, até 2012, de 2007 a 2012, a gente estava com a administração progressista lá em Sapiranga. Eu era o mesmo prefeito, era o Nelson Espolaor. Em 2012 mudou. Passou para uma prefeita, uma administração, digamos, mais conservadora. E aí a Corinha assumiu. Hoje em dia ela é a prefeita de Sapiranga, até hoje. 2013 a Corinha assumiu, a gente tinha o FAC, tudo transcorreu perfeitamente, Arnaldo Batista, babá. 2014 agora a gente vamos para cima com tudo. Fizemos uma programação maravilhosa, com Dead Fish, com Nervosa, com Teste. Daí botamos uma série de bandas bem legais, inclusive botamos a banda do Deberovski, que era o camping na frente da Picada Verão, que era o camping que estava ali, ó, galera, tocou Tequila Baby, Vander, uma série de rock gaúcho, uma série de bandas novas, banda de peso, era uma galera, assim, a gente falou, olha, vamos botar para quebrar. E a banda do Deberovski, que era a banda do camping na frente, que já vinha tendo o festival, e ele alimentava o festival, as pessoas do festival com comida colonial, com queijos, com almoços coloniais, com chimia, com geleia, com cucas. Ele também tinha lugar para a galera acampar lá mais sossegada, tinha cabanas, enfim. E ele investiu esse ano, ele botou assim uns 10 mil reais na construção de um novo galpão bem grande, assim, para receber mais a galera e tal. Daí no primeiro final de semana, que era o final de semana de peso, esse ano a gente também estava com o apoio da Unicinos, da universidade, não era só mais da Unicinos FM, era da universidade, né? E também da Corsã, né? A Mari sempre lá trabalhando na Corsã, na comunicação, e falando a importância de investimentos em cultura, principalmente em festivais, que são os eventos que mais empregam,
que mais desenvolvem a cadeia produtiva do setor. E a Marquise, nesse ano de 2014, foi o ano da sociedade onde ela foi realizadora, a gente vinha com tudo. Porém, a Prefeitura Conservadora de Sapiranga assim não entendeu. E um dia antes do evento, nos deu um anúncio que o evento não poderia acontecer por uma série de motivos. Ou seja, a gente estava lá desde 7, 8 meses antes, entrando na Prefeitura, buscando diálogo, isso e aquilo, e eles sempre virando as costas para nós, para um dia antes eles falar que o evento não podia acontecer. Claro que eu toquei o evento mesmo assim. E daí chegou polícia de todas as cidades do entorno, que eles pediram auxílio, porque eles não têm polícia suficiente para subir lá em cima, e subiram com uma galera. Um monte de carro de polícia, luzes piscantes, giroflex na área e tal, junto com os fiscais da prefeitura. E o Dead Fish ia entrar no palco, e eu tive que ir lá conversar com os policiais, que estavam lá esperando o batalhão de choque. Exatamente, o ano anterior foi o Morro do Tatu, esse ano a repressão já começou a comer, né? Então chegou o batalhão de choque, com um micro-ônibus, para entrar no evento e acabar na porrada, caso o evento não parasse por si só. E eu não tinha muita escolha, a gente não tinha muita escolha nessa hora, né? Eu falei, bom, vamos pela paz. Primeiro porque só tem punk, metaleiro lá dentro. Se a polícia entrar, eles vão fazer resistência. Eles são o Black Bloc. O Black Bloc estava dentro do Morro Stock e a polícia estava na porta. Ou seja, se deixa se chocar, vai eclodir, né? Então eu tive a missão de encerrar o festival naquela noite, cujo eu nem me lembro exatamente como eu estava caminhando das viaturas policiais até o palco para comunicar que não ia ter o show do Dead Fish, que já estava no palco, e comunicar que foi o fim do festival naquele momento. Feito isso, e a galera entendeu com um silêncio assim sepulcral, assim, super entenderam. Nunca vi assim uma conjunção tão forte nesse sentido. O povo desceu para a praça de alimentação, ficou lá conversando, comendo, bebendo e tal. Nisso eu desci, na mesma hora, para o Bar do Morro, voltando para a nossa primeira sede, e perguntei, o que tem amanhã e depois de amanhã aqui no Bar do Morro? E o dono, que agora não era o Cabelo, o Eduardo Cabelo, que botou o nome Morro Stock, cabe lembrar que o Eduardo Cabelo foi quem batizou o festival como Morro Stock, o dono era o Dani, outra pessoa. Ele falou, amanhã não temos nada, nem domingo. E fim de semana que vem, o que vocês têm? Ele falou, olha, tem só um show aqui da Alcaholi, que é uma banda local. Eu falei, olha, então vocês agora passaram a ter o Morro Stock de volta. E a gente fez o trâmite de baixar todo o Morro Stock. Cabe frisar que nesse ano de 2014, a gente já estava com o nosso super banheiro seco lá, a gente tinha construído outros banheiros secos, a gente tinha eliminado todos os banheiros químicos do rolê, a gente já estava desenvolvendo as bioconstruções mais fortemente, e a gente estava preparado para receber todo mundo na Picada Verão, e a prefeitura assim não entendeu por um jogo de politicagem. Foi meio covarde o que eles fizeram, meio covarde, mas parece que deu certo para eles, porque eles estão governando até hoje, né? Enfim, daí a gente puxou todo o festival, que já estava quase sold out, lá para baixo. Teve devolução de ingresso, teve gente reclamando, deu um baque na nossa cabeça, foi foda. Levamos todo o festival lá para baixo, tivemos que levar todas as pessoas, desmontar a barraca, botar o ônibus para levar todas as pessoas lá para baixo. O outro final de semana, que estava toda a estrutura montada em cima, a gente levou lá para baixo do Morro Ferrabras de novo. Não o suficiente, choveu pra caramba. Mais de 100 milímetros de chuva, fez um barro do cão, mas um barro assim, ó, de pisar assim, de atolar até a canela, sem falar nos ventos de mais de 90 km por hora, que levantaram as lonas e jogaram elas lá longe, né? E o Estado já estava perdido nesse momento, né, em matéria de chuva, né? Porque teve muita gente que a chuva rolou, a chuva foi, aconteceu e era chuva para todo lado. O Bar do Morro tinha sérios problemas de água e a gente voltou para lá e a gente teve que viver aquele pesadelo de faltar água no festival de novo. Esse ano de 2014 foi a maior barreira que o Morro Stock já ultrapassou.
E aqui o Vendra acabou de me mostrar que tem 55 minutos de programa. Na realidade, eu estava programando para 1 hora, mas a gente vai passar. Tá? Depois eu vou me virar de como é que eu vou passar isso para os outros veículos e tudo mais. Enfim, porque a história ainda merece ser contada. Então, esse ano de 2014, a gente jogou todo o festival lá para baixo, fez o Morro de Peso dentro do Bar do Morro. E no outro final de semana a gente botou toda a estrutura. Mesmo assim, ainda ficou naquela onda, podemos fazer, não podemos fazer, vamos ser embargados aqui também e tal. Nisso passou as eleições, porque era bem fim de semana das eleições, e aí o nosso querido marido da dona Corinha, o Eduardo Molin, se reelegeu deputado federal. Então ele estava bem tranquilo. E o nosso deputado, querido Zucchi, ficou faltando 90 votinhos para ele se eleger. Então, o jogo virou para eles, e eles falaram, pode fazer e tal, mas nisso nós já estava esgotado ali embaixo, porque era muita chuva, muito vento e muito castigo, né? Muito castigo. Então, a gente realizou esse festival magicamente, não sei como, com aquelas luzes no céu, trovões, o pessoal estafado, assim, realmente, né? Mas todo mundo numa grande vibe. Chegou no sábado, era para o Júpiter Maçã tocar, ele já vinha em recuperação, né? Ficando sem beber, a gente cuidando dele, para ele não se passar e tal. E ele não conseguiu ir no sábado de noite tocar. E a gente falou, não, beleza, vamos levar ele no domingo. Daí no domingo chegou, ele desceu do carro, entrou gatinhando no palco, tanto é que o show foi feito sentado aí, ó. E no momento que o Júpiter começa a tocar as tortas e as cucas, nada mais, nada menos que nos primeiros acordes o sol vem. O sol, ele aparece como de forma mágica para a galera. E aí tem um estado de comoção do público. É um dos momentos mais marcantes do Morro Stock, da história do Morro Stock. Porque o pessoal não via sol há, sei lá, 15 dias, sei lá eu quanto que a gente não via sol no Rio Grande do Sul. E bem no Tortas e as Cucas, senti meu corpo derretendo. Aqueles raios de sol assim. E daí a galera dá um urro tão grande no público quanto se tivesse o maior headliner do mundo entrado no palco. E não deixa de ser, né? O sol é o rei. E ele realmente apareceu por trás do palco e iluminou a galera de uma forma assim que deu emoção, né? E esse foi um momento incrível, realmente, do Júpiter, né? Mago Júpiter trazendo sol naquele momento. A gente levou esse festival até o fim. Teve a banda do Deberovski, que era para ter tocado na frente do camping deles, mas que não, eles desceram até lá o Bar do Morro, todos vestidos de uma farda tradicional alemã, e tocaram as marchinhas alemãs deles para a galera no meio do barro, né? Super legal. E também teve a Jingle Bells, de novo, né? E assim foi esse festival. A gente acabou esse festival com se nada tivesse saído do nosso controle, a gente tivesse ficado na Picada Verão, depois de 2013, com FAQ, com edital e com não sei o quê, se estava sold out, a gente estaria benzaço. Só que acabou esse festival, com um embargo, a gente ficou com prejuízo nas costas daqueles que todo mundo diz que quem organiza festival um dia vai ter. E a gente não tinha tido até então, e a gente passou a ter. Então a gente ficou com um prejuízo gigantesco nas costas, e daí sem ter lugar para fazer o festival, porque a gente definitivamente rompeu com Sapiranga, não tinha condições de ficar em Sapiranga, enquanto esse governo estivesse lá, porque se eles não enxergam a cultura como importante, se não vê que um festival de diversidade e pluralidade, que nem o Morro Stock, é importante para desenvolver a economia local e tal, e até o próprio Deberovski, que havia investido um bom dinheiro para receber toda a galera lá, né? Então, a gente não vai mais ficar numa cidade que não nos quer. E a gente pegou e saiu, deixou nosso banheiro seco maravilhoso lá na Picada Verão e saímos fora de lá. Não tinha lugar para ficar, e aí a gente foi buscar lugar. E daí a gente encontrou um lugar bem pertinho de Porto Alegre, em Capela de Santana, que tinha um lago bem grande e dava para fazer o festival ali.
E a gente falou, bom, vamos fazer a edição 2015 de Boa na Lagoa. Vamos fazer a edição no balneário do Seu Idone. E essa foi a edição 2015. A gente chamou o Made in Brasil, chamou o Terno, chamou o Imigrante da Argentina, tocou Identidade, tocou Ana Muniz, tocou Tony da Gatorra, Mar de Marte, que já vinha aí bombando bonito também, voltou ao festival, né? A gente fez lá um esquema bacana. Daí teve a vivência de novo de bioconstruções do França, foi lá, a gente fez o edital de bioconstruções. Vamos lá, novo lugar, vamos de novo, né? A gente está com prejuízo nas costas, mas vai dar certo, vamos para cima, né? Vai tudo dar certo. A gente foi premiado pelo Iber Músicas, que nos trouxe uma banda do Peru, chamada Los Chapilacs, que vieram também tocar no festival. E tudo certo, sabe? A gente foi fazer todas as documentações bacanas, a gente já estava com gato escaldado, né? Tem medo de água fria, do ano anterior, 2014, agora tudo era possibilidade para nos embargar, vamos nos embargar, a gente estava cagado quanto a essa possibilidade. Então a gente procurou lá os responsáveis para fazer as documentações, fizemos tudo certinho, chamamos os bombeiros, o PPCI, papapá, e fomos fazer tudo bem certinho, né? Cabe dizer que esse lugar, em Capela de Santana, era um lugar que tinha um acesso relativamente fácil. Era um acesso fácil, tinha uma estradinha fininha, assim, de estrada de chão, e bacaninha, era asfalto, daí chegava num paralelepípedo, pegava uma estradinha de chão, já chegava lá e tal, era tudo bem normal, em situações normais. Mas não numa situação onde a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, bem no fim de semana do Morro Estoque, estava pedindo para as pessoas não saírem de casa. O Guaíba, o rio aqui de Porto Alegre, já estava batendo no Muro da Mauá. Foi a primeira vez que eu vi o Muro da Mauá servir para alguma coisa. Ou seja, serviu para o rio não invadir o centro da cidade, porque estava rolando a maior enchente da história. Então, aquele trajetinho que era fácil de chegar, se tornou o maior lamaçal já visto na história. Mais lama que em 2014. Muito mais lama, olha o que era de lama. E aí, para chegar as vans até o palco, como faz? Para chegar a micro-ônibus até o palco, como é que faz? Se uma curva 2 dias antes do festival, numa curva que eu fazia normalmente, eu cheguei e tinha um rio passando, bem naquela curva, assim, tinha um rio passando, eu falei, vou passar. Daí eu estava com o carro do cabelo, com o Classic preto, e a água vinha até em cima do capô. Na hora que eu passei, consegui passar, eu estava com o carro carregado, de perecíveis, de comida, disso, daquilo. E daí foi uma loucura. Olha, chegou o caminhão do som não conseguiu nem chegar perto do lugar onde a gente tinha negócio. Eu saí para a cidade, fui achar um outro caminhão menor que pudesse fazer a baldeação da carga, né? Daí a gente fez a baldeação da carga para jogar o caminhão lá para dentro. E nisso fui atrás de um trator, e perguntei se o tiozinho do trator, assim, bati numa casa lá, o senhor tem um trator, quer trabalhar esse fim de semana? Fazer umas viagenzinhas e tal. O tio trabalhou nada mais nada menos que 72 horas sem parar. Ele puxou banda, ele puxou público, ele puxou todo mundo. Todos os carros do estacionamento que conseguiram passar e entrar, atolaram. Então o trator é que ele não parou. Incrível, mas a gente já tinha expertise de ter o gerador, então todos os shows aconteceram, não é exatamente no cronograma, e esse ano de 2015 foi um ano redentor, porque apesar de todas essas dificuldades que a gente teve, o público saiu de lá extasiado, no sentido de que adorou o festival, e não importava o barro, não importava nada, a gente recuperou o espírito do festival, através dessa edição de Boa na Lagoa em Capela de Santana, né? A gente teve 2 parceiros que vieram lá de Guaporé, eu acho, que estavam com um motorhome estacionado, e eles tinham um quadriciclo, daqueles motinhos quadriciclo. Esse quadriciclo nos salvou, porque esse quadriciclo ele rebocava um reboque que puxava os instrumentos das bandas que chegavam lá embaixo e tinham que ser carregadas até o palco. O tiozinho do trator, e daí quando o público chegava, a gente conseguiu abrir estacionamento nas fazendas lá embaixo,
E daí o público ou vinha carregando na mão as coisas, na raça, ou tinha também uma charrete com 2 cavalos que estavam levando as barracas, as pessoas. Então era uma aventura para o público. Aí o Nado também tocou. Era uma aventura para o público, era uma aventura para os artistas. Eu me lembro que o Terno foi, eu acho que eles nunca vão esquecer esse show, a maneira que eles chegaram dentro do trator, né, numa escuridão, num breu que não dava para ver nem 2 palmos na frente do nariz, e a única coisa que dava para ver era a luz do trator indo pelaquela estradinha fininha, levando tudo, e daí quando dobrava assim, daí que via a luz do palco e tal, e lá estava tudo fluindo normalmente, mas realmente foi uma edição assim daquelas incríveis. Não parou de chover um minuto, assim, era uma provação atrás de provação. Então a gente veio de 2014 do embargo e nesse 2015 assim a gente viveu momentos incríveis, né? Mas esse ano foi o ano que a gente conheceu o Francisco El Hombre, uma banda que sempre ouvia falar do Morro Stock, a gente ouvia falar deles e bateu e pá. E eles estavam passando por aquela fase que tinham recém roubado o carro deles numa turnê e tal, e a gente se ajudou de alguma forma, e eles foram para o festival, e tocaram no festival, e acamparam no festival, e ficaram todos os dias no festival, fizeram um dos melhores shows do festival, construíram todo o público que eles têm no Rio Grande do Sul a partir desse momento, e essa química que a gente fez com a Francisco El Hombre foi uma química maravilhosa, que também contemplou, né, toda a nossa luta para realizar essa edição, que era uma edição relativamente tranquila para 600 pessoas, talvez 800 se tivesse tempo bom, mas daí foi só 600 que tinham comprado antecipada, não teve nenhuma venda de ingresso na hora, não teve uma pessoa que comprou ingresso na hora, só foi pessoas que já tinham ingresso porque já tinham comprado, porque realmente a chuva não parou um minuto. E cabe lembrar que nosso som, que veio de Santa Maria, quando ele passou a ponte na estrada, lá em Santa Maria, lá no lugar, a ponte depois caiu. E depois caiu a outra ponte também, que era 2 maneiras do som chegar, as 2 pontes caíram. Então, estava caindo ponte no estado, a Defesa Civil estava falando para ninguém sair de casa, o Guaíba estava quase invadindo Porto Alegre, e nós estávamos no interior de Capela de Santana, fazendo um festival a milhão, festival que tinha a banda Repolho, que tinha Bandinha de Dadó, que tinha Bombolarai, Cuscubaio, tinha apresentações artísticas de teatro, a Frida Kahlo foi lá, o Bate Sopra, a banda de Brass Band também tocou. Foi um festival maravilhoso, na chuva, no barro, o que nos deu uma força muito grande para seguir em frente, né? E aí a gente passa para o ano de 2016, na realidade. 2016, o ano que a gente não tinha casa, porque passou essa situação com as chuvas e com o público que a gente esperava de 800 pessoas, não os 600 que foram. O nosso prejuízo que a gente tinha ficou maior, acumulou. Aí, definitivamente, eu fiz uma das coisas que todo o programador de festival e organizador de festival faz, que é vender um de seus bens, um carro. Quem nunca vendeu um carro? Diziam isso na Abrafim. Se você quer entrar para a Abrafim, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, tudo bem, você pode entrar, mas você já vendeu um carro para pagar o seu festival? Quem nunca respondia, sim, eu já vendi um carro para pagar meu festival, já nem entrava na associação. Porque assim é, e realmente foi exatamente o que aconteceu, porque em 2015 eu tive que vender minha querida van, que me acompanhou desde 2002, em viagens para o Chile, para o Peru, para o Brasil, afora, e muitas viagens para o interior do estado, eu tive que vender ela para pagar parte desses prejuízos que a gente vinha tendo e partir para outra. Então, em 2016, a gente estava sem lugar para fazer o festival, mas nós tínhamos uma grande notícia, que as políticas públicas construídas através dos nossos contatos no Rio Grande do Sul, elas também foram expandidas a nível federal. E o governo, na época do PT, na realidade, com Lula e Dilma, tinham feito
políticas públicas, né, através do Gil, do Juca, né, no Ministério, e desenvolvido alguns programas de fomentos para festivais e editais da Funarte. E nós fomos agraciados com a vitória em um edital da Funarte, o que nos deu uma luz, assim, uma grande luz, uma grande alegria. A gente poderia, daí, então, não só sanar nossas dívidas, como partir para frente com tudo, né? Então, esse edital da Funarte, cujo a gente ganhou, foi a nossa redenção. E a gente estava sem casa. Não tínhamos casa, não tínhamos lugar, até que, magicamente, através de um pedido num santuário de Schoenstatt, cujo a minha mãe, que morreu uma semana antes do primeiro Morro Stock em 2007, era devota, através de uma queima de intenções numa pira, cujas freiras fazem todo dia 18, eu escrevi um bilhete, e joguei lá e falei, por favor, a gente precisa de um lugar para fazer o Morro Stock. Joguei dentro da pira, queimou o bilhete, e no outro dia, às 7 da manhã, me liga o Tuito, de Ibarama, de Sobradinho, organizador do festival Pira Rural, um dos festivais irmãos do Morro Stock, e me fala o seguinte, Paulo Zé, você já procurou, já viu o balneário Ouro Verde em Santa Maria? Aquela região é lindíssima, tem canyons, tem cachoeiras, tem verde para todos os lados. Você já olhou esse balneário? Eu falei, não olhei, vamos olhar agora. Então, e eu peguei e liguei. Atendeu a dona Lourdes, uma senhora, mãe dos filhos que são os proprietários, mãe do Adriano e mãe do Luciano, que são os proprietários, e ela, com aquela vozinha de senhora, eu já estava tipo, puxa vida, mais uma, porque a gente tinha revirado Novo Hamburgo, Picada Café, a gente tinha revirado essa região, e todos os proprietários eram senhores e senhorinhas, e todos diziam que não queriam raves. Nosso festival era uma rave. A gente não tinha como explicar que era um festival multicultural, eram raves. Então, eles odiavam raves, porque era drogas, é tudo drogado. Então, a gente não conseguia lugar. Até que o Balneário Ouro Verde, magicamente, fechou com todas as nossas interesses, as nossas expectativas, e foi além das nossas expectativas. Porque eles também já tinham realizado algumas raves, e eles não tinham preconceito com raves, apesar do nosso festival não ser uma rave. Então, o diálogo foi franco, aberto, e a parceria nasceu. Para completar a magia do negócio, Santa Maria é a primeira cidade onde recebeu esse santuário católico aí, só de freiras, cujo não tem nenhum padre, é só freiras, que é o santuário de Schoenstatt. Então, Santa Maria é o lugar do Rio Grande do Sul que é precursor do santuário de Schoenstatt, que também não tem em todas as cidades e não tem muitos espalhados pelo mundo. Eles escolhem cidades a dedo, e um deles é no lado da minha casa, em Porto Alegre, cuja minha mãe já era devota anteriormente, e quando eu era criança, ela me levou para visitar esse santuário, quando eu era nenê, em Santa Maria, né? E o santuário se mudou para Porto Alegre e tal, e caiu bem no lado da minha casa, por coincidência e tal, e daí ele nos levou para Santa Maria, que é outro lugar que tem o santuário de Schoenstatt, e que tem o Balneário Ouro Verde, e aí a gente se encontra até hoje, né, em plena harmonia, em plena sintonia, e foi aí que o festival alçou um voo muito maior. Claro que com o apoio da Funarte a gente conseguiu alavancar isso mais rapidamente, mas também com a diversidade da música brasileira que a gente começou a enfiar dentro do festival, deixar o rock gaúcho um pouquinho de lado, mas não esquecer ele completamente, porque a gente não pode esquecer das nossas raízes, mas começar a enfiar diversidade, começar a enfiar bandas com mais mulheres, com mais negros, negras, diversidade, LGBTQIA+, e começar a realmente pesar a mão nesse lado. Então, na primeira edição que a gente fez em Santa Maria, cujo vocês estão vendo aí cenas, a gente teve Lineker e os Caramelos, teve Ava Rocha, teve Bulgarins, teve 4 Pesos de Propina, teve Bloco da Laje, teve Sonido Satanás, outra banda do Iber Músicas que veio para o festival, teve a Raíssa Faê, Trombone de Frutas, Supervão, aí vindo a nova geração, né, da música, Supervão colando na história, e a gente teve a volta também das Músicas Intermináveis para a Viagem, que tocou na nossa primeira edição lá atrás, em 2007, foi a primeira banda que tocou no Morro Stock na história.
E daí a gente começou a desenvolver realmente as bioconstruções. A gente começou a limar os banheiros químicos e começou a desenvolver uma tecnologia de construção de mictórios masculinos e femininos, porque por mais que a gente tivesse bastante água no balneário, não dava conta a água de tanta gente usar para tomar banho e dar descarga, de não faltar, porque as bombas de água não davam conta de ficar enchendo as caixas. Então, quando a gente começou a desenvolver, através do Diego França, que a essas alturas do campeonato já era o nosso bioconstrutor-chefe, desenvolvemos para o festival a tecnologia de colocar banheiros secos, que não tinham água, e também não deixam cheiro, não deixam nada, e começaram a desenvolver o mictório masculino. E depois nós começamos a desenvolver o mictório feminino, que era uma grande confraria de pessoas dentro daquele banheiro, fazendo o número 1 e conversando, rindo, sabe? É uma coisa muito incrível o resultado que deu o mictório ecológico feminino realmente. Aí a gente se aproximou de Orquestra Friorenta, que depois algumas integrantes transformaram em Mulamba, né? Criaram a Mulamba, que também foi uma banda que a gente tem relações desde os primórdios, né, dessa nova música brasileira, né? Então 2016 foi um marco para nós, Bugarins aí, nosso querido Dinho, e quase que a gente não recebe esse dinheiro, porque o contexto político ainda está muito ligado ao festival. Sempre, a cultura e política está ligado, não adianta querer desconstruir isso, porque não tem como. Quase que a gente não recebe o dinheiro da Funarte, porque rolou o golpe. E eu falo golpe porque foi golpe, porque hoje a gente sabe que foi golpe, né? Já sabia na época, agora sabe mais, porque agora a gente ainda tem mais base, né, para ver aonde isso nos levou, e aonde a gente está agora. Rolou o golpe para tirar a presidenta Dilma, eleita, e assumiu o nosso querido vampirone Michel Temer. E se o vampiro ia assumir, ele não iria pagar o edital nunca, jamais, assim como ele fez, não pagou nenhum outro edital. E um dia antes da votação no Congresso Nacional, aquela votação transmitida showtime em todas as TVs, aqueles deputados dizendo aqueles absurdos, onde o único momento glorioso foi o Jean Willis dando aquela cuspida linda, que vocês sabem muito bem em quem. Um dia antes daquele dia, às 11 horas da manhã, o dinheiro do patrocínio da Funarte, do edital, entrou na nossa conta bancária. Ou seja, a Dilma, depois de todos os cortes que ela fez e todas as últimas distribuições de orçamento que ela ainda conseguiu fazer antes de ser impeachmentada, uma delas foi pagar o edital conseguido a duras penas, que era o edital que dava apoio a festivais e mostras de cultura e casas. Era um edital inédito, que nunca havia existido, e quase que ele não é executado. Então, nós só temos a agradecer muito que isso tenha acontecido. Só que para isso acontecer foi um dia antes do impeachment, e a gente estava com o coração na boca, porque a gente ganhou, a gente ia se reerguer, mas podia que nada disso acontecesse, porque nada é fácil para nós. É tudo aos 45 minutos do segundo tempo, é tudo na adrenalina. Então foi na adrenalina, naquele momento, às 11 horas da manhã, um dia antes do impeachment, o dinheiro entrou e a gente pôde executar essa edição de 2016 que eu te comentei, que a gente comentou agora, que foi a grande virada dos tempos no Morro Estoque. Daí a gente foi para o 2017, nesse maravilhoso local, Balneário Ouro Verde, cujo correm águas cristalinas, verde esmeralda, em volta do balneário. Tem borboletas, todos de manhã, meio-dia, voando, sobrevoando, e todo fim de tarde ainda tem vagalumes, que deixa o clima mais psicodélico ainda, e as pessoas ficam achando que estão vendo algumas luzes, né? Mas na realidade são vagalumes, as luzes realmente existem, né? Tu pode estar completamente são e de cara, e tu vê os vagalumezinhos assim, te dá o clima bacana, o vento, a chuva, é tudo maravilhoso no Balneário Ouro Verde. Em 2017 a gente falou, vamos cair dentro, vamos chamar o Mutantes, e vamos vir com tudo,
e daí botamos Mutantes, botamos Francisco Elombre, que voltou ao festival depois de 2015, mas daí já volta em outra posição, já volta headliner a full, né? Botamos o Bloco da Laje de novo, que o Bloco da Laje estourou a boca no primeiro que foi, botamos Selvagens à Procura de Lei, fizemos parceria com a Sim São Paulo, no sentido de estar trazendo bandas internacionais, porque cabe lembrar que a gente foi para o Balneário Ouro Verde, a gente tirou o festival de outubro e passou para dezembro, porque outubro a gente estava tendo chuva, vento, chuva, e passamos para dezembro, né? Fomos fugir desse mês de chuvas, e daí deu muito certo isso também. Aproximamos da Sim São Paulo, no sentido de ser uma semana antes da Sim, nisso tinha a banda Les Deluxes, do Canadá, uma dupla sensacional passando pelo Brasil em turnê para tocar na Sim São Paulo, já foram para o Morro Stock, tocou Musa Híbrida, tocou Ventre, tocou Joey Silhueta de Brasília, também maravilhosa, banda do Cobelo e da Gaivota, né? Tocou Caramuru e Julião de Pernambuco, tocou Mar de Marte, que aí já estava bem maior, né? Tocou The Alts, cujo tem o nosso ilustrador, da banda The Alts, Tambor Beat da Argentina, o Theo, a Estrela lá de Curitiba, a Vivência aperfeiçoou os banheiros secos e aperfeiçoou os mictórios, a Vivência do França. Esse festival foi maravilhoso, tem um fato super engraçado, que na realidade a gente botou uns copos do festivais, porque a gente já vinha adotando o copo eco lá atrás, desde que surgiu o copo eco, então era desde 2000 e, sei lá, a primeira edição na Picada Verão foi de 2011, a gente adotou, 2012 foi o copo eco, né? Então a gente desde então só usou copo eco, a gente já vinha fazendo esse planejamento de ambiental aí, de só usar e remover os descartáveis dos festivais. Esse ano a gente fez o copo eco e daí por um deslize de atenção, de revisão, ficou Murantes. O T foi trocado por um R, foi impresso no copo, foi engraçado, porque a galera lia Murantes. E o Mutantes começou a tocar e o Sérgio Dias começou a tocar só as músicas que ele tocava nos cassinos lá em Las Vegas, que eram as músicas dele, sei lá não eram Mutantes. E daí a galera começou a meio que gritar Murantes e tal, até que veio o primeiro clássico do Mutantes, e daí foi um clássico do Mutantes atrás da outra, e foi um dos maiores shows, né? A gente foi recebido super bem, foi irado demais, e a gente começou a alavancar assim, a nossa busca pela diversidade, pluralidade, inclusão e tudo, dentro do Balneário Ouro Verde, em Santa Maria, que agora é na nossa casa. A edição de 2018, né? A gente seguiu essa linha, nova música brasileira, vamos para cima, né? Trouxemos Cordel do Fogo Encantado, Jingle Bells, que tinha tocado lá atrás, né? Agora já vinha como headliner, né? do festival, crescimento da Jingle Bells muito grande, fizemos Letrux, fizemos Bia Ferreira, né? Que também levou eu já estou maluco. Aqui, a Bia tocou dentro da história, foi irado demais, porque ela dá os discursos dela e nos coloca de frente para o mundo realmente, né? Ela nos posiciona, né? E ela foi muito importante ainda para as edições seguintes do festival. A Emma Stone tocou também, banda de mina legal pra caramba, As Ninfas, só mulheres da Argentina, Três Marias, o Kiai, Machete Bomb, né? A Saskia, que aí já tinha começando, né, a desenvolver, né, Xolopower e Elegante La Imperial, Xolopower do México e Elegante La Imperial, mais uma vez a gente foi premiado pelo Ibermúsicas com o processo de circulação, né, e nisso a Marquise já era minha sócia full, e a gente tocando festival em coletivo, né, e mandando ver. Bloco da Laje mais uma vez presente, mais uma vez fortemente, né, presente, e o França, nosso querido Diego França, ele passou a direção da nossa vivência de bioconstruções para a Bárbara, que já vinha sendo a braço direito dele nos anos anteriores e foi para a Índia trabalhar num projeto de sustentabilidade. Nisso, a Bioconstruções, a gente conseguiu eliminar os banheiros químicos, eliminar todos os descartáveis e começou a expandir o festival. Nós tínhamos o palco Pachamama, que é o palco principal do gramado, o palco Pacal, o palco Kombi Chroma Key, que era o palquinho que ficava dentro do galpão, e ainda fizemos o palco Lago, que era na beira do lago, assim.
Então nós temos 4 palcos, uma grande gama de oficinas, uma grande gama de artes integradas, teatros e tudo mais. E daí fomos já logo para o ano de 2019, porque começou as coisas a ficarem muito tranquilas de se fazer o festival no Ouro Verde. Não precisava mais mapa para a galera chegar, que nem era na Picada Verão, né? Que tinha que marcar, botar placa, as pessoas se perdiam, iam parar lá no sítio da família Lima, quando queriam chegar na Picada Verão, ia parar lá na Picada Café, sei lá eu. As pessoas já estavam chegando ao natural, o contato com a cidade já estava orgânico, a gente começou a ficar mais tranquilo ao realizar o festival. Então a gente simplesmente começou a fluir, e estamos fluindo até hoje dentro do Balneário Ouro Verde. No 2019, a gente nada mais nada menos que trouxe Nação Zumbi para Santa Maria, interiorizando Nação Zumbi, né? Tocando no interior do estado do Rio Grande do Sul e não tocando em Porto Alegre. Céu, tocando no interior do estado do Rio Grande do Sul e não tocando em Porto Alegre. Olha a importância do festival no interior que eu falei lá atrás, de como a criação dele foi feita para o interior do estado, a importância de fazer isso, né? E as caravanas que vêm de todos os lugares do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados do país, que vão até Santa Maria e fomentam toda a economia que move em volta do festival, que vai da gasolina, do posto de gasolina, que vai da banquinha, do feirante, do mercadinho, do supermercado, da rede hoteleira, de contratação de serviços. Que importante isso, de levar para o interior do estado. E Nação Zumbi, céu, vamos combinar, na mesma edição, né? E ainda tendo Mulamba, tendo Jalu, tendo MC Tá. Aí tem o show da Cores de Aide, de Floripa, né? Glow Trip, Aeromoças e Tenistas Russas, de novo, né? ATR, Supervão, já chegando em outro patamar também, já vendo o crescimento da Supervão, né? Bandas que a gente vem fomentando, né? A Bike, No Porn, que é uma banda seminal também do eletrônico, sexy, eletrônico do Rio de Janeiro, As Tubas, Laleuca. Olha, a quantidade de mulheres que tocaram nessa última edição foi realmente incrível, né? Tanto no palco principal, quanto no Pacal, quanto no palco Lago, né? E sempre tendo aquela área ali da Kombi Chroma Key, a Kombi do Pebble ou das Love e tal, que dava espaço para a galera fazer jam sessions, tocar tudo que é tipo de música ali, e a gente seguiu, né, nessa linha, e agora daí, em 2019, transformamos o Morro Stock realmente num festival de super diversidade, e estamos nesse caminho. Então, pegando de 2007 a 2019, o salto, né, e os desafios que a gente teve pelo caminho, as coisas que a gente conquistou, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente passou perrengue, as coisas que a gente teve inúmeras alegrias nos perrengues, inúmeras alegrias na tranquilidade, né? Os parceiros, todos os parceiros que estiveram com nós ao longo dessa história, que foram muitos mesmo, né? E em Santa Maria, especialmente, esses vídeos, todos os documentários que tem, feitos pela Toca Audiovisual, né? E, enfim, aí eu citaria todos os nossos parceiros, começar a citar todo mundo aqui, eu vou deixar a gente para trás, então eu cito a nossa grande família galáctica Morro Stock, nossos coordenadores de bilheteria, de monitoria, de segurança, os coordenadores técnicos, direção de palco, holds, toda essa parte técnica, né, que fica por trás do negócio, que foi toda impactada nesse ano de 2020, cujo a gente ainda teve, assim, assim, eu diria a felicidade de ainda realizar um Morro Dali de carnaval, mas o nosso Morro Stock, que ia ser agora em novembro, possivelmente, ou em dezembro, como ele sempre foi, não poderá ser realizado. E eu vim aqui contar essa história de 2007 até 2019, para a gente criar esse parâmetro, esse âmbito de história e mostrar que aqui, agora em 2020, a gente tem uma outra virada de chave,
né? As viradas de chave do Morro Stock foram quando ele saiu do Bar do Morro, expandiu para a Picada Verão, de quando ele saiu da Picada Verão através do embargo e foi se manter vivo em Capela de Santana, e depois de quando ele chegou em Santa Maria, em 2016, até agora, o ano passado, em 2019. Agora virou a chave de novo, 2020, a gente não vai poder realizar a edição do Morro Stock, o que a gente sente muito no peito, e isso já vem sentindo durante a pandemia, e não vai poder retroalimentar toda essa cadeia produtiva, né, de holdagem, enfim, de todas as pessoas que estão em volta tecnicamente, que nos acompanham, e também de dar essa alegria para o público, de viver esse momento, né, que todo mundo espera o ano inteiro para viver, que é vem viver o Morro Stock. Esperamos que em 2021 as coisas mudem e que a gente possa realmente chegar no final do ano e fazer a nossa edição como ela é. Esperamos também ter algumas surpresas ainda esse ano, que a gente possa estar simbolizando a nossa existência, como a gente vem fazendo, né, nos nossos canais, Instagram, YouTube, Facebook, através da nossa comunidade no Facebook, Estado Permanente de Comuna, né? Também cabe falar da Comuna Morro Stock, que em 2016, quando a gente mudou para Santa Maria, a gente criou a Comuna, compra o ingresso, sem saber de nenhuma atração, participa diretamente da organização, da curadoria, tem algumas vantagens, a gente criou essa comuna, agora a gente está expandindo ela, Estado Permanente de Comuna, um grupo no Facebook, também em todos os nossos canais, né, onde a gente vai alimentar essa família morristockiana da nossa galáxia, prospectando o futuro de forma plena e com muita esperança, vendo sempre o copo meio cheio, não vendo o copo sempre meio vazio, tendo essa visão positivista de que a gente pode continuar fazendo a diferença, sim, na vida das pessoas. A gente pode continuar fazendo a diferença, trazendo esses momentos e mudando o mundo, transformando o mundo, deixando o mundo um pouco mais alegre, mais colorido, mais vibrante e com mais esperança. Então, esperamos algumas surpresas para esse ano, que 2021 seja um ano de muitas glórias, né? Muitos desafios a ser superados, e esse foi ufa, acho que nunca falei tanto na seguida, em toda a minha vida, esse foi o Morro Stock sem recortes, na realidade com muitos recortes, que teve a apresentação do FAC Digital, né? Foi o digital emergencial da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fevale e com a Fevale Tech Park. Então, agradeço a SEDAC, agradeço a nossa secretária de Cultura, a Beatriz, e agradeço também a Fevale, né, por estar operando essa história toda, e também o Fevale Tech Park, que proporcionou a agilidade para que esse edital colocasse na rua e pudesse premiar mais de 1.900 pessoas que estão recebendo aí esse auxílio emergencial também para gerar esses produtos culturais e nos manter vivos e fortes dentro dessa pandemia. Saudação a todos os morristockianas e morristockianes que nos acompanham desde 2007, os criadores desse rolê e os contemporâneos desse rolê, todo mundo, né? Agradeço de coração aos parceiros da Marquise 51, o hub criativo mais foda desta Porto Alegre. Agradeço ao Stream Hub, que é esse estúdio Chroma Key maravilhoso, 360 graus, que também faz parte do 4º Distrito Cultural de Porto Alegre, que está aqui o Edner, e está aqui o Vender operando e fazendo todo esse rolê. Um estúdio maravilhoso, siga no Instagram. E também procure, porque está fazendo a diferença e vai fazer a diferença cada vez mais, né, nesse mundo agora, onde os eventos se tornaram híbridos, os eventos se tornaram presenciais e se tornaram digitais ao mesmo tempo. O mundo mudou, o novo normal vem para transformar, e a gente está aqui para se adaptar a tudo isso e criar coletivamente junto. Esperamos que em 2021 a gente possa estar criando um novo Morro Stock, mais uma edição brilhante, junto com as agências dos artistas, junto com os artistas, produtores, fornecedores, e também com a nossa comuna morristockiana de fé, que sem ela não existe nada disso. Então era isso, um salve, salve, Pai Oxalá, minha mãe Ruth, meus ancestrais,
e também, né, todas essas glórias que a gente tem recebido. Muito obrigado por esse programa. Esse foi o Morro Stock, história do Festival Sem Recortes. Eu sou Paulo Zé e me despeço. Essa foi a nossa estreia no Twitch canal. Esperem por mais programas, por mais debates, por mais convidados, por mais ideias e por mais lives malucas que podem estar acontecendo exclusivamente por esse canal do Twitch. Nos vemos aí depois no Facebook e também no YouTube e no IGTV. Estamos com nós e em breve também no TikTok. Falou, galera.